Olá, muito boa noite. Vai começar dentro de alguns minutos a série Histórias Inspiradoras com Sheila Santos. Fiquem ligados porque já já estaremos aqui com vocês em mais uma série inspiradora, em mais uma série Histórias Inspiradoras. Muito boa noite! Estamos aqui hoje recebendo nos nossos estúdios Sheila Santos. Sheila, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Pode estar um pouquinho só mais para perto aí o microfone. Pode ficar à vontade. Seja bem-vinda, Sheila. Muito obrigada. Bom, quem é a Sheila Santos hoje? Eu vou fazer essa pergunta já, mas antes eu quero pedir a você que não é inscrito aqui no canal, que não se inscreveu ainda, faça isso agora mesmo. Ao longo da nossa conversa aqui, você vai ouvir coisas que você já sabe, mas eu tenho certeza também que a história da Sheila vai te ajudar de alguma forma. Então vamos logo fazer jus ao nome nesse podcast aqui exclusivo, está até aí na tela, exclusivo. Lembrei aqui agora do Marcelo Rezende, né? Põe exclusivo, minha filha, dá trabalho para fazer. Sheila, primeiramente quero agradecer pelo privilégio de separar esse momento. O empresário, a pessoa que tem a sua vida, tanto profissional, pessoal e profissional, não tem muito tempo para poder frequentar alguns ambientes, e é o erro, né, de muita gente. Então eu agradeço esse momento de você vir aqui no Pode Direto ao Ponto, compartilhar sua história com os nossos espectadores. E eu quero fazer essa pergunta. Hoje, quem é a Sheila Santos? Eu sou administradora de imóveis, trabalho com imóveis por temporada. E uma das plataformas que eu mais utilizo é o Airbnb. Também tem outros mecanismos, né, outros meios de captação de clientes, mas hoje o principal é pelo Airbnb. Hoje a Sheila é uma gestora, empresária, que cuida de imóveis para locação de temporada, não é isso? Isso aí. E a plataforma qual é o nome? Airbnb. Isso. E a Sheila hoje, ela além de estar dando, aliás, suporte a empresários, empresas, pessoas que vão para lugares. Quais são as casas que você, os lugares que você, melhor dizendo, tem essas casas para a temporada, Sheila? André, eu comecei com um imóvel em Salvador e na época do meu ex-marido, e mediante uma situação muito difícil, né, que eu passei na vida, e por questões difíceis, mas tive que passar pela separação. E aí eu falei, o que eu vou fazer da vida, né? E eu precisava criar os meus filhos. Na época o Azaf era um bebê e minha mãe no processo terminal de câncer. E daí Deus me deu, né, uma estratégia de alugar meu próprio imóvel, né, minha casa, que fica em Comendador Soares, Morro Agudo, em Nova Iguaçu. E na época eu não falei para ninguém, eu coloquei lá na plataforma, e eu falei, vamos ver no que vai dar, né, porque é a única coisa que eu sei fazer atualmente. Eu sou corretora, né, tenho um Cresce há mais de 10 anos, mas já não atuava mais no mercado. E daí essa oportunidade veio de eu colocar na plataforma. E para minha surpresa, tive muita procura e veio clientes de tudo quanto é lugar do Brasil e também do mundo. Então veio cliente dos Estados Unidos, né, Argentina, Portugal, procurando a minha casa que fica em Comendador Soares. Só um minutinho, Sheila, desculpa te interromper. Então vamos atualizar aqui. Você, além de gestora, hoje a Sheila
ela é mãe também. Vamos voltar então, porque eu falei quem é a Sheila hoje e nós não falamos quem era a Sheila então. Então a Sheila é mãe de quem? Mãe do Azaf, de 2 anos. Manda um beijo aí então. Beijo, filho, beijo Azaf, beijo Duda, que tem 15 anos também, uma princesa. Então Azaf e Duda. Isso. Eles que estão com certeza agora nos assistindo, eles são as pessoas que você se importa. E sua mãe, quando você começou então com esse trabalho, com essa gestão de imóveis para a temporada, sua mãe estava em estado terminal de câncer, é isso? Exatamente. E como é que foi para você ter que empreender? Passou por um processo de separação nesse período também? Foi exatamente. Foi Caramba. tudo junto, né? O Azaf era um bebê, eu amamentava e mexendo muito com a minha estrutura emocional, eu acompanhava minha mãe no tratamento, né, de câncer, porque eu fazia questão de estar com ela nesse momento. Sempre fui muito agarrada com a minha mãe e minha mãe também comigo. E aí, quando eu coloquei a minha casa, não falei para ninguém, foi uma estratégia que o próprio Deus me deu. Numa madrugada, eu chorando muito, olhando para os meus filhos e falando: o que eu vou fazer agora, né, para sustentar e criar os meus filhos. E eu, como mãe solteira, né, sem ajuda, né, dos pais deles, e aí eu coloquei minha casa para alugar. E quando eu coloquei na plataforma, tirei as fotos, coloquei, eu me surpreendi com tamanha procura, porque eu ficava pensando, né, será, Deus, se é isso mesmo, né, que essa ideia que eu tô tendo vem realmente do Seu? Eu fazia questionamentos porque eu não via possibilidades, porque eu alugar uma casa em Salvador é turístico lá, né, mas em Nova Iguaçu, em Morro Agudo, essa estratégia só podia ser de Deus, né? E essa confirmação veio em poucos dias. Inclusive, André, eu desafiei Deus. Eu falei: se essa estratégia for mesmo de Deus, vai acontecer, porque eu falei, para eu sair da minha casa, do conforto da minha casa, vai precisar valer a pena. Então eu coloquei uma diária na época de quase R$300, e a partir de 3 dias. E aí a procura foi tamanha, eu tive que aumentar esse valor de diária. Na época eu comecei a alugar, voltei a alugar por R$400, enfim, e fazia essa mudança de valores. E eu falei para minha mãe: mãe, aluguei minha casa por tantos dias, por tal valor. Minha mãe: meu Deus, o que vai fazer agora? Você com essas crianças, aqui em casa não tem tanta estrutura, né? Eu teria que dormir na sala. E realmente eu fui. Falei: mãe, eu aluguei, eu preciso de dinheiro. E aí eu pegava, limpava a casa, fazia o check-in dos clientes, fazia o check-out, e naquela correria toda, né, cuidar de criança, cuidar da mãe. E deu certo, só que a minha mãe veio a falecer e eu não tive mais como alugar minha casa. Foi daí que me veio outras oportunidades de eu contar para amigos, né, o trabalho que eu fazia. E as vantagens de alugar por temporada. Foi aí que amigos falaram: poxa, eu tenho uma casa vazia, que eu não utilizo mais, uma casa de praia, ou uma casa em tal lugar. Eu falava: poxa, vamos fazer assim. E começava a montar, né, estratégias e passar para eles também as vantagens de temporada. E aí foi acontecendo. Peguei uma casa, né, porque eu já não tinha mais a minha, porque tive que voltar a morar na minha casa, sem ter para onde ir, quando eu alugasse a minha. Eu comecei a pegar um pouquinho da experiência que eu já tinha como corretora e já tinha a experiência lá de Salvador também. Aí eu comecei a administrar outros imóveis. Então, calma aí. De corretora de imóveis, você passou por um processo de separação, mãe de um bebê recém-nascido, pode-se dizer assim, nessa época, e uma adolescente de 15 anos, 14, quantos anos? Na época ela tinha 13. 13 anos de idade. Com a mãe em fase terminal, passando por um processo difícil do câncer, ela teve que driblar, se é que eu posso dizer assim, driblar, tá certo? A separação
a dor do luto, porque depois você acabou perdendo a sua mãe. Nesse momento aí que você agora começa a alugar casa, nesse primeiro momento não era a sua casa, não é isso? Primeiro você alugou qual casa? Primeiro eu comecei alugando a casa do meu ex-marido, né, que na época era atual marido. Uhum. Eu comecei alugando uma casa dele, que eu vi uma oportunidade que a casa dele não era boa, né, em si, mas a região em si era boa. Foi aí que eu falei, poxa, o que você acha de alugar por temporada? E a gente compramos na época coisas muito baratas, né? Fogão usado, cama usada, o básico mesmo da casa, e alugava por um valor muito baixo, né? 180 diária, e chovia de cliente. Aí conforme foi alugando, a gente foi colocando mais coisas. Então peguei essa experiência e fui adaptando para os outros imóveis. Então Deus vem trabalhando na tua mente ao longo desse período, fazendo você olhar onde as pessoas olham, não dão nada, e feito você enxergar coisas boas. Aí você pegou essa casa onde era? Salvador? Era Salvador. Bahia. Para quem está de repente se perguntando o que é isso, eu não estou entendendo muito bem, porque algumas pessoas não têm essa vivência com aluguel, tanto de imóveis para mês, mensal, como principalmente temporada. Existem plataformas aí no mercado, sites, assim como Uber, que você quer sair de um lugar para outro, é desse jeito, com casa. Eu vou para Salvador, vou chegar lá dia 20, vou sair dia 22. Vou alugar uma casa para me ficar nesse período, ao invés de ir para hotel, pousada. Então essas plataformas conectam pessoas que querem uma casa até quem é proprietário de uma casa. A Sheila, então, ela, na época, iniciou isso dentro de uma casa do ex-marido, em Salvador, e com o término deste relacionamento, do casamento, separação, um processo difícil que ela passou, ela teve que, então, pedir a Deus uma direção e fazer outra coisa. Não podia ficar de braço cruzado, como de repente você está agora de braço cruzado, porque terminou o namoro, terminou um casamento, o relacionamento, separou, perdeu alguém, não sei a tua situação. Mas ela não aceitou ficar parada, não é isso? Exatamente. Você foi fazer alguma coisa. E aí o que eu vou fazer? Não tenho outra, a casa que eu tinha, se fosse outra pessoa, nesse momento, parava tudo. Entrava em depressão, ficava perdida, desanimada, não ia fazer mais nada, mas não foi o que você fez. Deus então te deu uma estratégia de pegar a casa que você morava, aluga a sua casa. Como é que foi fazer isso? Tem que ter coragem, né? Muita coragem. Na verdade, eu não tinha coragem. O que eu tinha era medo, era insegurança, era também tristeza, frustração. Eu tinha tudo isso. Eu estava cheia de tudo isso. E eu decidi buscar a Deus como nunca antes. Eu decidi mover a fé como nunca antes. Falei, agora é tudo ou nada, né? Então, eu decidi me fortalecer em Deus, e Ele dizia para mim o tempo todo, seja forte e corajosa. Senhor, mas eu não me sinto forte, eu não tenho coragem. Mas na medida que eu ia orando, que eu ia buscando a Deus, que eu ia falando com Ele, quando eu ia ver assim no meu dia, eu já estava fazendo. Então é realmente algo assim sobrenatural, o que Deus fez e o que Ele tem feito na minha vida. Então sem Ele, nada disso seria possível. E foi assim, né? Todos os dias, tinha dias que eu chorava muito, me via em meio a desafios, né? Porque não é só trabalhar, é cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar de tudo, né? Eu ser pai, ser mãe não, né? Mas assim, eu tinha que fazer o papel de um pai que era ausente, né? Isso, por incrível que pareça, tem muita gente assistindo agora que passa por isso, mas de repente não como você passou. E é importante aqui reforçar e salientar isso, que quando a Sheila ela enfrenta essa dificuldade, ela decidiu algo, prestou atenção na palavra principal que ela colocou aqui? A escolha é uma decisão. Quando ela enfrentou isso, ela falou assim, eu vou me agarrar mais com Deus. Eu vou me apegar mais a Deus.
Então hoje, de repente, você não está conseguindo ou não tem conseguido forças para poder tomar uma decisão difícil, ter coragem para fazer o que tem que ser feito, porque talvez você não tomou ainda essa decisão de se apegar com Deus. Não existe ninguém capaz de fortalecer, seja teu pai, tua mãe, teu irmão, teu marido, tua esposa, teu filho, ninguém fortalece o ser humano no momento em que ele está perdido, no momento em que ele se sente perdido. E veja que ela diz aqui agora, acabou de deixar claro isso, bateu medo, não foi fácil. Teve um momento que você chorou, tomou a decisão, vou me apegar com Deus, mas chorou, se lamentou, reclamou, falou, caramba, ó, desafiou Deus, ó Senhor, quero ver se é isso mesmo, será que é isso, vou sair da minha casa, enfim, mas através da tua fé você foi fazendo, confiando, acreditando, e hoje está aqui compartilhando o que Deus tem feito e ainda vai fazer muito mais mesmo. Eu quero que você diga aí, Sheila, não interrompendo o seu raciocínio, já interrompendo, para essas pessoas que esse papel que você hoje tem feito, sendo mãe e pai ao mesmo tempo, fazendo o papel de mãe e pai, como você tem conseguido isso e ainda conciliar o seu trabalho, essa sua rotina hoje de tratar com pessoas pela plataforma, que é difícil, dar atenção ao cliente. Como é que você consegue tudo isso? Eu acredito que decisões determinam destinos. Então, a decisão que eu tomei tem determinado, né, o destino que eu quero chegar. E mesmo com medo, eu fui. Então, eu simplesmente falei, ei, medo, tu vai comigo, mas ó, tu vai ficar aí e eu vou. Eu não permiti e eu não permito que o medo me paralise. Então, todas as vezes que eu me vejo numa situação, né, onde os desafios são grandes e as lutas parece que acabam, né, também nos paralisando, eu falo com Deus, Senhor, me socorre, né, me ajude e me dê estratégias, assim como o Senhor fez com o seu povo. Então, Ele é o mesmo Deus de antes e o mesmo Deus de hoje. Então, eu tenho certeza que comigo não seria diferente. Então, essa certeza em Deus, não em mim, mas em Deus, que Ele vai dar a estratégia certa, foi assim que eu fui conseguindo ultrapassar os desafios da vida, né? E dessa forma eu venho vencendo as batalhas de todos os dias. Então, pode-se dizer que hoje o seu principal parceiro é Deus. É o principal. É o principal, sem dúvidas. E através disso você tem recebido muitas estratégias. Acabou que você relatava aqui nos bastidores que num dado momento da sua vida, com essa tua trajetória de lutas e de dificuldades, você acabou perdendo a sua mãe também. Foi mais um processo difícil. Tem muitas pessoas assistindo agora que eu acredito que já perdeu algum familiar e sabe o quanto isso é doloroso. Mas imagina uma mãe, né? Imagina a mãe. E foi o que aconteceu contigo. E aí foi mais um processo difícil. Como é que você superou isso? Eu não digo superar o fato de esquecer. Esquecer nunca. Lembrar nunca. Você vai deixar de... agora eu já esqueci minha mãe. Não existe isso. O superar é assim. Você foi hoje, perdeu a mãe, recebeu a notícia, enterrou. Agora parou tudo. Tem gente que fica 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2, 5, 10 e não faz mais nada. Se entrega. E nós precisamos entender que no momento da perda, do luto, quando temos Deus, temos que seguir em frente. Como você seguiu em frente? Mesmo com tudo isso, claro que você tem 2, como eu falei agora há pouco, motivos para poder avançar, que são pessoas que hoje estão diretamente ligadas a você e estarão para sempre,
mas são dependentes de você, de seu posicionamento, de sua atitude, que é a Duda e o Asaf. Mas o que você fez para poder, caraca, não, eu não posso ficar aqui, já aconteceu, minha mãe agora tá bem, tá com Cristo, então eu vou seguir em frente. Como é que foi? O que startou em você? Qual foi o start que você teve que fazer para poder continuar? Na verdade, eu decidi superar a dor da saudade e aceitar os planos de Deus, né? Porque nós falamos muitas vezes, foi pro céu, vai estar melhor, aqui não há mais dor, mas a dor da saudade de quem fica é muito grande. E você aceitar e saber lidar todos os dias com isso, você precisa estar realmente em Deus, né? E acreditar que ela realmente está bem, é um plano perfeito e ela cumpriu o propósito dela. Então, a partir do momento que eu literalmente aceitei de todo o meu coração, assim, sabe? A dor da saudade foi diminuindo cada vez mais. E olhar para os meus filhos foi a minha maior fonte de inspiração. Então, tinha vezes que eu ia dormir chorando e falava, meu Deus, como vai ser? E acordar e falar, acordei, eu preciso, né, levantar, eu preciso reagir, eu preciso me levantar, preciso fazer alguma coisa. Eu já não tinha um marido que fizesse o papel, né, de provedor, de alguém que fosse lutar pela família. Então, essa pessoa estava sendo eu, né, e é eu até hoje. Então, eu realmente falava, cara, meus filhos não têm um pai que faça isso por eles, mas tem uma mãe. E eu me inspirei muito na minha mãe, inclusive, minha mãe foi mãe solteira. Eu digo isso, o André, não assim com orgulho, sabe? Mas foi realmente uma necessidade que a minha mãe teve que enfrentar, minha mãe teve que passar, e hoje eu também enfrento. Então, eu também não... poxa, é mais uma família, né? Mas, enfim, Deus sabe o quanto eu lutei por essa família, mas, enfim, o projeto que Deus tem para minha vida é algo que realmente eu precisava superar, e eu tenho certeza que aquele não era o plano de Deus para minha vida, porque se fosse, nada iria impedir, né? Foi uma decisão minha que eu tomei, que acabou gerando essa frustração, mas contudo, eu olho para isso e eu agradeço. Agradeço porque eu tive os meus filhos e hoje, como eu falei, eles são minha maior fonte de inspiração todos os dias. Até Deus sendo o Senhor, Ele não obriga ninguém a nada. Deus, Ele dá o livre arbítrio para cada um de nós. Nós temos que querer. Infelizmente, na vida, algumas pessoas não estão dispostas a tomar o que nós falamos agora há pouco, decisões, a decidir, escolher. Tudo na vida é uma escolha. Você escolhe ficar e ser mulher, fazer o papel de mãe ou não. Quantas mulheres largam os filhos por aí, com a avó, com outras pessoas, e vão viver uma vida de qualquer maneira, vão viver de qualquer jeito, deixam os filhos na casa dos parentes para viver nas drogas, para viver em qualquer outra coisa, e elas não são obrigadas diretamente. O futuro vai ter consequência, porque quem planta colhe. Não tem como você plantar banana, colher melancia. Não tem como. Planta limão, colhe laranja. Não. Plantou, colheu. Mas a escolha de manter um casamento, um relacionamento, não é só de uma pessoa. Tem até um ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então hoje, eu acredito que o que te fortalece, essa, digamos assim, essa voz que ecoa no teu ser, no teu interior, dizendo assim, tu fez tua parte, minha filha.
você fez o teu papel. Vem de Deus, te impulsionando, te dizendo, não pare, é hora de avançar. Avance, siga em frente, faz a tua parte, porque você está plantando, você vai colher. Então, que essa história inspiradora de Sheila Santos, hoje aqui no nosso podcast, possa te inspirar, porque ela tinha tudo para poder parar, para poder desistir, para poder se entregar. E quando você tomou essa atitude aí de começar a empreender sozinha, depois já sem o teu ex-marido, que você teve que sair da sua casa para poder morar com tua mãe foi uma parceira, né? Alocou você com seus filhos na casa dela. E como é que foi isso? Coisa meio doida mesmo, né? Uma pessoa, assim, eu falo com respeito essa palavra meia doida, porque a fé é loucura para muitas pessoas. E por você ser uma pessoa evangélica, uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que confia nas promessas de Deus, então às vezes tomar algumas atitudes é loucura. Quando Deus chamou Abraão, por exemplo, Abraão, que não era Abraão ainda, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que te mostrarei. Deus não tinha nem mostrado ainda. Mas o que Deus queria fazer na vida de Abraão era tão grande que ele tinha que tirar Abraão do meio daquelas pessoas medíocres, pequenas, mesquinhas, pessoas que não somam, que não acrescentam, para poder deixá-lo livre e fazer coisas grandes na vida dele. Você entende por que Deus às vezes tira algumas pessoas do nosso caminho, ou elas mesmas se afastam, saem? Por isso, às vezes o que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida, é tão grande que quem está do nosso lado, seja irmão, irmã, parente, amigo, esposa, marido, filho, filha, patrão, patroa, não importa, não vai suportar. É loucura. Caramba, como é que eu vou sair agora da minha casa, vou botar numa plataforma que eu nunca usei, eu já usei, mas tipo assim, não conheço, quem é o dono, quem criou? Tem gente que é assim, né? Quem é? De quem é? Quem fez? Eu quero ver. Hoje mesmo conversava com uma pessoa, hoje não, anteontem, né? Sábado, sexta, quinta-feira. Quinta-feira eu conversava com uma pessoa e essa pessoa disse assim, olha, eu até quero, inclusive eu quero aqui mandar um abraço para essa pessoa que certamente vai assistir, e eu não estou aqui comentando com um tom de crítica, mas sim que ainda existem pessoas assim. Ela falou, olha, eu quero fechar aí, eu quero botar minha logo aí nesse podcast, eu já assisto um tempo, eu já acompanho, mas primeiro eu quero te ver. Eu quero ver aí você, eu quero assistir aí essa reunião, saber como é que é, ver, eu gosto muito de ver, eu quero ver. Então, normalmente, quando você vai fazer uma coisa nova, por isso que agora há pouco, quando falávamos aqui com os empresários, que você participou, colocamos ali um dos temas ali, dos 5 tópicos, coragem. Tem que ter coragem. Para você criar algo novo, para você fazer algo novo, até para acreditar no novo, tem que ter coragem. Aí você saiu de casa, tua mãe foi lá. Ela te aceitou de boa, você, seus filhos, na casa dela, já tinha separado, agora vai com meus filhos para minha casa. Meu Deus, o que vai acontecer? É bom comentar isso, porque talvez você esteja agora na mesma situação. Não diretamente como a Sheila, mas semelhante em alguns pontos. Morando de favor, não tem onde morar. De repente você se enxerga até uma pessoa inferior às outras, porque perdeu coisas, perdeu pessoas, talvez não dá certo com ninguém no relacionamento, perdeu amigo, perdeu parente, familiar, não está buscando a Deus, não tem ido à igreja, não melhora, não faz um curso, não faz nada, não se interessa em conhecer pessoas novas. A Sheila falava aqui agora há pouco que ela busca muito conhecimento. Ela sempre... Você está há quanto tempo, Sheila, já trabalhando com essa forma aí? Já fez 5 anos. E corretora? Como corretora? Como você ficou corretora há mais de 10. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Compra e venda de imóveis. E no temporada já
Já fez 5 anos. Caramba, passa rápido, né? Passa rápido. Então, quer dizer, ela poderia ter parado por aí, ficado acomodada, e de repente, se tivesse acomodado, estaria até hoje na mesma vida comum, né? Mesma vida comum, mas está sempre buscando. Então, se você está na situação, não busca coisas novas, conhecimentos, pessoas novas, porque no meio das pessoas novas virão gente ruim também. Vai vir gente oportunista, vai vir gente aproveitadora, vai vir gente que não vai somar com nada, só vai, né? Tem até um ditado que gente ruim é igual mato, né? Em tudo quanto é lugar, né? Qualquer lugar que você vai tem ali gente ruim, é assim acontece. Mas só que isso acaba se tornando uma desculpa, um bloqueio para muitas pessoas. Então você teve que acreditar no novo, teve o apoio da tua mãe, ela foi a tua apoiadora também, abaixo de Deus, a pessoa que estava contigo ali naquele momento. Hoje, quando você lembra dela com esses momentos de luta que ela te apoiou e por ter sido também uma boa mãe. Hoje, se você pudesse, e você pode, dizer algo para essa pessoa que está assistindo agora, que inclusive pode estar em qualquer lugar do mundo assistindo agora aqui esse conteúdo, o que você diria para essa pessoa? Qual é a orientação? Qual é a mensagem que Deus colocou no teu coração para você dizer para as pessoas com relação a não desistir, não parar, mesmo com toda essa dificuldade? Eu não tenho dúvida que você já alcançou muitas coisas, não tudo, mas ainda vai alcançar muito mais. Mas o que Deus colocou na tua boca para falar para essas pessoas? Eu aprendi com a minha mãe a ter muita fé, sabe? Minha mãe era uma mulher de fé e determinada. E isso eu já aprendi desde pequena. Então, mesmo em meio às dificuldades, às dores, eu sempre perseverei com a fé. E mesmo em momentos de dor e aflição, eu buscava um momento só eu e Deus. Então, um conselho que eu daria para quem está ouvindo, em primeiro lugar, busque a Deus. Existe um Deus que Ele nos ouve, sabe? É um Deus de perto e não é um Deus de longe. E à medida que você for buscando a Deus, você for se entregando a Deus, Ele vai dando a direção certa, do caminho certo. Como você falou, André, o joio cresce junto com o trigo, não tem jeito. Tá crescendo, coisa boa, vai crescer coisa ruim também. Mas hoje eu agradeço a Deus por essas oportunidades dos momentos difíceis, das pessoas ruins que se apresentaram na minha vida, que apareceram na minha vida. Eu agradeço a Deus por essas oportunidades, porque tanto a oportunidade quanto pessoas me fizeram ser uma pessoa mais vigilante, entendeu? Uma pessoa mais prudente, porque eu sou uma pessoa muito pura, assim, sabe? Boa de coração. Então, eu acredito que todos também são assim. E no mundo dos negócios, não é sempre assim. Então, você vai pegando, né, expertises e, sobretudo, debaixo da orientação de Deus. Então, esse é o conselho que eu tenho para dar. Acima de tudo, acima de todos e acima de qualquer coisa, busque a direção de Deus. E aí muitos dizem que é uma intuição, né, que vem de dentro, assim, fala, ó, faz isso, mas é o próprio Deus te dando direção e instrução do que fazer. E você falou uma coisa muito importante. A gente tem que tomar cuidado, vigiar, porque a gente não pode, né, você que está assistindo agora, talvez já enfrentou coisas semelhantes a que a Sheila passou. E vai passar ainda algumas outras coisas, boas e ruins, todo mundo. A vida é isso, não é só fase boa. Por isso que a gente sempre aconselha aqui, você que está vivendo hoje uma fase boa, aproveite, mas se prepara, não é viver pensando, ai meu Deus, eu vou passar por coisa ruim, não é isso. Porque alguns acreditam na lei da atração, e tem quem acredita em Deus. Quem acredita em Deus e acredita na lei da semeadura, quem planta colhe, como eu falei agora há pouco. O plantar em tempo difícil é bom porque você sabe que no tempo bom você vai colher.
Mas um momento difícil chega. Vamos falar aqui do principal governador do Egito, que não foi Faraó, José. Falávamos dele agora há pouco aqui nos bastidores. José foi um grande governador e ele teve um sonho. Faraó, aliás, Faraó teve um sonho, falou: chama alguém aqui que vai desvendar esse mistério. Sonhei com 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E aí ele falou assim: ô Faraó, vai vir 7 anos difíceis, 7 anos de luta. E nesses 7 anos difíceis, tu tem que se preparar no tempo de vaca gorda. As gordas e magras eram isso, representavam os tempos bons e os tempos ruins. Hoje em dia chegam para todos. Tem dia que você vai vender muito, não acontece isso aí no teu negócio? Você que tem um próprio negócio, ou você que trabalha, CLT, enfim, você que tem um emprego, tem momento bom, tem momento ruim, tem dia que vende, tem dia que não vende, tem dia que fatura, tem dia que não fatura, tem dia que a coisa está boa, tem dia que a coisa está ruim. Nos momentos bons, você tem que fazer o quê? Não ser gastador, gastar tudo que tem, você tem que economizar, você tem que se resguardar, não botar todos os ovos numa única cesta. Eu falo sempre isso para as pessoas: não bota todos os ovos na mesma cesta. Inclusive aqui no canal, quem acompanha aqui já reparou que ultimamente nós temos usado algumas estratégias aqui no YouTube para poder atrair pessoas, e isso tem acontecido, graças a Deus, e a gente posta todos os tipos de conteúdo. E essas pessoas que têm vindo aqui puderam enxergar, observar. Esses dias eu coloquei até um vídeo aqui de uma pessoa que estava fechando a porta do carro com uma caixa de ovos na mão, uma cestinha, e caiu tudo no chão. Passou uma pessoa muito boa e deu na mão dela outra caixinha. Poxa, toma aqui. Ela: muito obrigado. Quando a pessoa virou as costas, que ela foi fechar, caiu a segunda no chão também. Tudo no chão, toda a cesta no chão. Caiu, vai quebrar tudo. Então, qual é o conselho que eu dou para você? Começa a diversificar a tua renda. Começa a diversificar. Não tenha só uma fonte de renda. Não tenha só um dinheiro num banco só. Diversifica. Arruma outras coisas para fazer. Imagina, não que seja errado, mas imagina se quando você passou por esse processo de fim do relacionamento, do casamento, se você fosse só dona de casa. Ah, mas aí eu teria que dar um jeito. Com certeza, daria, não tenho dúvida disso. Mas seria muito mais difícil. Tu ter que reaprender tudo de novo. Claro que você já tinha, já trabalhava, já era corretora, mas tem muitas mulheres que assistem agora e são só dona de casa. Não complementa a renda, deixa só o marido, como você usou como provedor. Normalmente toda pessoa que é evangélica, ela tem isso. A maioria, né, sabe que, embora essas coisas mudou, né? Hoje em dia mudou muita coisa. A mulher hoje em dia trabalha, ela faz, às vezes trabalha até mais que o homem. Eu conheço até homem que não vai trabalhar. A mulher trabalha. Mas enfim, não vamos entrar nesse ponto aqui, nessa pauta hoje não. Deixa para um outro dia. Mas quer dizer, é importante a pessoa fazer outras coisas, aprender. Bota um sacolé para vender na porta de casa, faz alguma coisa, um picolé. Poxa, ô André, eu gostei do que a Sheila falou. Eu tenho 2 casas aqui, quero alugar uma. Como é que eu faço? Bota para a Sheila alugar, fala com ela, entra em contato com ela. Daqui a pouco, inclusive, ela vai deixar aqui o arroba do Instagram, o telefone para entrar em contato quem quiser, embora já está aqui na legenda do vídeo. Mas a pessoa não pode ficar parada, né, Sheila? Exatamente. E aproveitar as oportunidades, né? Está em alta e, como o André falou, o imóvel parado, ele vai te gerar custos, mesmo ele parado. Você vai precisar pagar o IPTU, você vai precisar pagar a luz, você vai precisar pagar a água, pagar o condomínio. E sem contar que o imóvel parado ele vai se acabando, né? E o imóvel por temporada, você tem os benefícios de não ter aquele inquilino que acaba não te pagando no final do mês. E se alguém quebrar qualquer item da sua casa, tem um seguro, né, de até 3 milhões de dólares pelo Airbnb,
E a gente também faz um contrato, né, de responsabilidade caso a gente feche por fora do aplicativo. Então tem todos os mecanismos que são trabalhados para a sua segurança, para a segurança também do hóspede. E nós temos perfis, muitos perfis inclusive empresarial. Então hoje eu sou muito grata a Deus por estar num nicho que eu atendo a dor, né, do outro. Então tem muitas pessoas que acabam me ligando desesperadas, eu encontrei aqui o seu telefone, por favor, eu preciso dormir com a minha família num período tal, né, de hoje a dia tal. E aí eu vou lá e consigo um imóvel, atendo a necessidade daquela família ou empresa. Porque você imagina, André, uma pessoa, vamos falar de empresa, uma empresa que vem de São Paulo, ganhou a licitação, porque quem trabalha com licitação sabe que é tudo de forma emergencial que funciona. Então, essa empresa ganhou uma licitação de uma obra que vai acontecer em Nova Iguaçu. E aí, essa empresa precisa de um imóvel, né, para comportar, não sei, 12 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas que seja. Aonde essa empresa vai arrumar um imóvel de forma emergencial, rápida, aonde ela alugue sem precisar ter que passar a luz para o nome dela, passar água para o nome dela, ter que mobiliar esse imóvel. Então hoje a empresa que eu abri é uma empresa especializada para tratar a necessidade do outro, né? do meu cliente, do hóspede. Então não é nada engessado, entendeu? É personalizado. Então, quando se trata de empresa, eu sempre pergunto qual é a sua necessidade, para quantas pessoas, qual período, e eu vou procurar um imóvel que atenda a necessidade desse cliente. E muitas das vezes também, datas festivas, né? As pessoas não têm espaço para acomodar mais pessoas na sua casa, às vezes mora num apartamento pequeno, e aí precisa de um imóvel para acomodar uma certa quantidade de pessoas, essa pessoa vem de fora e não quer ficar na casa de parente. E aí contrata, né, os serviços de temporada para poder, inclusive, pagar mais barato, tá, André? Então, a situação de quando é uma família, de quando é um grupo de pessoas, eles rachando sai muito mais barato, sai 20, 30 reais por pessoa, dependendo do imóvel, e aí fica num local onde você pode cozinhar, né, onde você pode transitar com mais liberdade do que um quarto de hotel, por exemplo, onde uma família precisaria estar separada, né, por não poder comportar tantas pessoas assim. Muitas pessoas acabam deixando de experimentar coisas boas, como eu falei aqui agora há pouco, por conta do medo. O medo não pode te impedir. Como eu dei o exemplo aqui da pessoa, né, da nossa espectadora e agora cliente. Eu quero ver e tal. Não seja igual Tomé. Não estou aqui dizendo isso para criticar, não, é para te ajudar. Não seja igual Tomé, só acredito vendo. O novo já está aí. Se você não aproveitar, alguém vai aproveitar. Você aproveitou e hoje está colhendo frutos disso. Colhe frutos disso. Vai colher muito mais ainda. Em nome de Jesus. Mas hoje você experimentou isso. E quantos empresários que estão assistindo agora e pensam assim: vou botar minha casa nada? Tá doido? Deixa aqui quietinho aqui. Pelo menos eu não tenho dor de cabeça. Como você falou, dor de cabeça vai ter em qualquer lugar. A casa parada tem dor de cabeça. Tem que pagar luz, tem que pagar PTU. E sem contar que vai acabando. Pelo menos tendo uma pessoa ali, você vai ter que estar limpando, você vai ter que pagar alguém para limpar, você vai ter que fazer uma reforma, você vai ter que comprar materiais novos para casa, você vai ter que comprar uma cama nova, um sofá, enfim. Mas com dinheiro da própria estadia. Aí você deu aqui alguns números, 300, 200, 400 reais, 500, dependendo do lugar em alta. Tem diária que passa até de 1.000, acredito eu. Salvador, então, principalmente. Salvador aí numa época de carnaval, por exemplo. Nossa, deve estar uma diária muito boa lá, né? Mas, enfim, você só vai descobrir, encontrar, experimentar coisas novas se você acreditar e não tiver medo. Se você tiver medo, já era. Pessoa que tem medo, ela fica ali, pagando caro para não ver.
Porque a vida é assim, a vida você vai deixando passar. Amanhã eu vejo isso. Amanhã eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo. E quando vê, passou 1, 2, 3 meses, 5, 10 anos. Lá atrás, se a Sheila corretora, que tem ali ainda atua, pode atuar, né? Cresce, né? Tem o Cresce, então continua sendo. Uma vez corretora, é corretora. Mas se você lá atrás tivesse ficado só nessa função, digamos assim, estaria até hoje. Claro que tem muitos corretores que também são bem-sucedidos. Mas o que eu estou colocando aqui para você entender é que ela, após acreditar no potencial dela e ouvir a voz de Deus, ela está experimentando outras coisas. Não é isso? Exatamente. Então, qual é o conselho que a Sheila dá para essa pessoa que está assistindo aqui? O que você tem a dizer para essa pessoa? O que essa pessoa tem que fazer agora? Qual é a decisão que ela tem que tomar para ela poder experimentar coisas novas, para ela poder ter o novo e acreditar? O primeiro passo é, como eu falei, é ter fé, pedir a Deus sabedoria e buscar você modelar pessoas. Eu tenho feito isso, eu tenho lido livros, eu não tinha esse hábito de ler livros e isso mudou muito a minha forma de pensar, a minha forma de agir, meu comportamento, os meus hábitos. Hoje eu me preocupo mais com a minha saúde, tanto mental quanto física. Então eu mudei de forma drástica, né, o meu comportamento. Então esse seria também um conselho, porque as nossas decisões, como eu falei, determinam destinos. Então você precisa tomar decisões que vai te dar uma direção frutífera, né, para o seu futuro. Então tudo que você fizer vai te trazer consequências, sejam elas boas ou ruins. Então decida tomar uma decisão que vai te trazer frutos, né? Que você possa colher frutos disso. Eu me preocupo muito em dar um bom atendimento para os meus clientes. Então, por exemplo, eu acredito que ninguém cresce sozinho. Então eu comecei fazendo sozinha, eu mesma ia lá, eu mesma postava, eu mesma fazia a limpeza, eu mesma fazia o check-in, eu mesma fazia o check-out. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, eu vi a necessidade de estender, né? E aí eu trouxe, né, comigo uma pessoa que trabalhava comigo no administrativo, que é a Angélica, da imobiliária que eu trabalhava. Então ela já tinha um pouquinho dessa expertise. Manda um abraço aí para Angélica. Angélica, um beijo, um abraço. Olha para aquela outra câmera lá. Manda um abraço para ela. Angélica, um abraço. Angélica e também o Luciano foram assim, nossa, instrumentos assim de Deus que me fizeram galgar, né, a níveis maiores. Agradeço muito o Luciano. O Luciano é da minha equipe de Salvador. Então ele, quando eu não tinha mais imóveis, mas tinha muitos clientes me procurando, ele era aquele que ia lá, procurava outros imóveis, novos parceiros. Eu falava, Luciano, só pega o telefone da pessoa e deixa que eu falo, deixa que eu trato. E aí eu ia, né, convencendo as pessoas do negócio. E graças a Deus as coisas foram acontecendo. E através de um bom serviço, aí foram indicando para outros e outros. Então hoje eu tenho imóveis também em Salvador, por conta desse início aí, que foi uma base através do Luciano, que até hoje trabalha comigo, mas hoje eu tenho também novos parceiros que nos ajudam muito com o check-in, com o check-out, com toda a movimentação, né, que é necessária a ser feita nesse negócio. E também tem essa equipe aqui no Rio de Janeiro. Bom, então a Sheila Santos, que hoje veio compartilhar com você a sua trajetória, sua história inspiradora, e que aqui deixou mais que uma história, né? Deixou uma lição para muitas mulheres
para muitas mães, para muitas esposas e para muitos empresários e empresárias que estão assistindo agora, empreendedores. Diversifique sua renda, não fique parado. Se tiver que mudar, mude. Acaba que você continua no ramo da corretagem, só que agora é diferente, né? Continua atuando também como corretora? Não, porque eu não tenho nem mais tempo para tratar, né, com compra e venda, porque eu me voltei totalmente, integralmente para a temporada. Foco, né? Exatamente. E aí agora a lição que você deixou aqui, a mensagem então, para que essa pessoa possa cuidar, né? Cuidar daquilo que ela não tem dado tanta atenção e também acreditar. Deus envia anjos, pessoas dele. Luciana aí? Luciano. Em Salvador, que é quem lidera essa equipe lá, e a Angélica aqui também no Rio. Angélica no Rio, Luciano em Salvador. Um abraço então para Angélica, Luciano e todos que estão assistindo aqui. Bom, eu acredito que em outro momento você vai voltar aqui, tenho certeza disso, para compartilhar coisas novas e maiores. E a pergunta que não quer calar, antes de você deixar aqui suas considerações finais, como eu falei, Deus ele une pessoas, une propósitos, falávamos sobre isso aqui. Você já deixou aqui algumas mensagens para essas pessoas, para essas mulheres, homens também, mas a Sheila então de 5 anos atrás é diferente da Sheila hoje. O que isso fez com você, essa história, essa experiência vivida, o luto, a separação? Porque no momento da dificuldade você se apega mais com Deus, né? Verdade. Você ora mais, você jejua mais, você faz mais voto, você aprende mais, você se questiona mais. Senhor, onde eu posso mudar, onde eu posso amadurecer, onde eu posso melhorar, o que eu posso fazer, o que o Senhor quer com isso, onde eu errei, onde eu plantei. É no momento da dificuldade que a pessoa mais fala com Deus, né? Ela tem mais perguntas, questionamentos, mas o que isso tudo mudou em você? Na verdade, André, as dificuldades me moldaram, né, a ser uma pessoa melhor. Uau. Então eu sou grata a Deus pelas dificuldades. E eu acredito que as dificuldades, elas vêm disfarçadas de bênçãos. Então toda vez que eu me deparo com uma dificuldade, mas não foi sempre assim não, eu enxergava de outra forma. Então hoje, a Sheila de hoje enxerga as dificuldades como bênçãos disfarçadas e oportunidades de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa que precisa ter mais estrutura preparada para algo grande que está por vir. Porque é dessa forma que Deus prepara os seus, né? E Deus, ele corrige quem ele ama. Então a correção é algo que vem de Deus. Então quando a gente acredita nisso, a gente vê, peraí, estou corrigindo aqui um ponto que precisa ser melhorado. Mas não é um castigo, sabe? É um cuidado de Deus. É porque Deus está vendo que você tem uma estrutura que ela precisa ser adaptada para algo melhor, né? E muitas das vezes é necessário quebrar, muitas vezes é necessário chegar em um momento tão difícil que você parece falar, cara, agora não consigo mais sair daqui. Não vai dar. Não vai dar. Já teve momentos na minha vida, André, no início, que eu recebi a cesta básica da igreja. Caramba. Né? E assim, eu me vi nessa situação com os meus filhos. E eu falo, caramba, já não tenho mais mãe, né? Sempre ficava naquele vitimismo. E quem diria, eu um dia precisar depender, não é algo fácil, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho uma história de superação, onde as dificuldades me levaram a ser uma pessoa melhor. E como a minha mãe sempre me dizia, que o pobre pode não ter dinheiro, mas ele precisa ter dignidade, ele precisa ter nome. E a Bíblia nos ensina que mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Nossa, exatamente. É isso. E eu me lembrava o tempo todo dos conselhos da minha mãe, que a minha mãe me dava, sabe, de eu ser
uma pessoa que erre menos, não quer dizer que eu não vou errar, né? Sou pecadora, sou falha, mas que eu busque uma credibilidade, né? Com as pessoas, com o mercado que eu opero. As pessoas buscam isso, porque isso é algo difícil, né? Muitas pessoas passam por golpes. Então, quando a pessoa encontra alguém que faz o trabalho certo, que faz de forma honesta, de forma justa, a pessoa fala, poxa, eu gostei do atendimento, é humanizado, é um atendimento rápido, é um atendimento que eu quero, inclusive, indicar para um amigo, né, para alguém próximo. E quando você é indicado, você já tem 90%, 95% da venda garantida. E dessa forma eu venho me firmando, né, criando raízes no mercado de temporada. Inclusive, por falar em indicação, eu quero aproveitar aqui a oportunidade de fazer também um apelo, 2 apelos, na verdade, né? Primeiro, a convidar você que está assistindo aqui o nosso episódio e deseja se tornar um apoiador desse podcast. Nós temos feito esse apelo porque nós temos alguns apoiadores que são os patrocinadores, pessoas que sabem da nossa causa. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui recebendo a Sheila, que é uma empresária, é uma pessoa que também conheceu o nosso trabalho, participou aqui do encontro dos empresários que nós promovemos em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Inclusive, você indica, Sheila, o encontro dos empresários? Com certeza. É bom, foi bom. Deu frutos desde o primeiro encontro. Então, e tem rendido frutos também, porque uma pessoa que está assistindo em casa um depoimento desse aqui como o seu, se fortalece. O que fortalecia as pessoas no passado eram os milagres que Jesus fazia e faz até hoje, fez e faz. Ele, por exemplo, quando operou aquele milagre lá dos 10 leprosos, infelizmente só um que voltou para agradecer, mas ele curou 10. E as pessoas vendo, caramba, tu era leproso, agora tu está curado. É o que acontece hoje. Quem olha para a Sheila hoje fala assim, caramba, um irmão que lá atrás de repente ajudou, não sei se ficou sabendo quem era, para quem era, mas pô, olhar para a tua vida e falar, caraca, a gente ajudou aquela irmã ali, ó, passou uma dificuldade com o filho sozinha, separou, passou por um processo de dor, de luto, de perda, mas se levantou. Quem viu, quem vê. Então, quer dizer, isso é muito bom. E André, mais do que assistir, ver pela internet, porque eu também vim através de um anúncio, não conheci André. E assim como a irmã, não precisei utilizar a fé de Tomé, mas eu falei, não, eu quero ir lá. Eu quero ir lá, eu quero conhecer. E a atitude de não só de ver, de não só de ouvir, mas de vir aqui, de fazer network. Eu acredito no poder do network. Eu acredito no poder da comunhão. Eu acredito no poder de estar juntos, em um só propósito. Então, foi dessa forma que vem gerando frutos desde o primeiro encontro. Então, muitas vezes a gente se acomoda, né, por falta de tempo, ou seja, a gente inventa motivos até, né? E a gente fica olhando, só vendo os podcasts, só vendo as coisas acontecendo na vida do outro. Mas quando você tiver uma oportunidade, um convite de você estar presencialmente, e você tiver a oportunidade de apresentar o seu produto, falar o que você fala, contar um pouquinho da sua história, não perca essa oportunidade. Venha, faça como eu fiz. Venha, participe, se comunique, apresente o que você tem, apresente o seu produto, porque é bênção o poder que tem na comunhão de pessoas, né? Eu acredito muito nesse propósito que tem de networking. É isso. E se você assiste de outro lugar e deseja ser um apoiador do nosso podcast, deseja também ajudar a continuarmos avançando, então sinta-se à vontade para poder fazer isso. André, como é que eu faço para poder divulgar a minha marca? Eu vi que tem algumas logos passando aí na tela, como eu falei, são dos apoiadores. Tem gente que apoia e nem bota a marca aqui, porque inclusive na tua tela aí está passando aí um QR Code que você pode apontar o seu smartphone, ajudar a gente a continuar
honrando aqui com os custos operacionais que são grandes, né? Você sabe disso, né? Você como pessoa que administra, tem a sua casa, aí você sabe a luta que é, então a nossa não é diferente. Mas para encerrar, e agradecer a quem já apoia, quem é patrocinador, inclusive quem precisar de indicação, hoje já estamos recebendo aqui mais uma indicação. Quer ir para Salvador, Bahia? Quer vir para o Rio de Janeiro? Quer se hospedar em Nova Iguaçu? Qual é o nome do seu arroba? O nome não, o usuário, né, do arroba, para essa pessoa entrar em contato contigo. Tem um WhatsApp profissional também, né? Tem. Do negócio. Tem. Pode ficar à vontade, pode falar. O nosso Instagram é @seasonhousebr. E eu vou deixar aqui também o meu WhatsApp, que é 219 80 23 9814. Lá eu posso tirar sua dúvida, te ajudar. Eu quero te servir e ser um instrumento de Deus para a sua vida também. É isso aí. Quando a gente for para Salvador, Rio de Janeiro, agora eu já tenho Copacabana, olha aí, ó. Copacabana, fica lá perto da praia. Niterói. É isso. E haverão outros lugares também. Inclusive, se você está assistindo aqui esse podcast, é um empresário visionário, não quer ter dor de cabeça, de ter que administrar painel e tal. Você sabe quando você faz uma coisa que você domina? É diferente, né? Dominar uma coisa, você deixa essa dor de cabeça para mim. Eu administro e você vai... Colhe os frutos contigo. Colhe os frutos. É isso. Então, entre em contato com a Sheila, aproveita aí a oportunidade. Então, vamos caminhando aqui agora sim aos momentos finais do nosso episódio. Sheila, por gentileza, se vira aí para a câmera suas considerações finais aqui na série História Inspiradora, exclusiva aqui com Sheila Santos, deixando as considerações finais aqui no Pode Direto ao Ponto. Acredite em você, seja forte, seja corajoso, acima de todas as coisas, acima de tudo, tenha Deus em primeiro lugar. E eu tenho certeza que se você acreditar e ter fé naquele que pode todas as coisas, tudo será possível. Então, dessa forma que eu fiz, eu também tenho aprendido com pessoas que têm a mesma fé, professam a mesma fé que eu. E em meio a tempos difíceis, nós aprendemos e superamos com todas as dificuldades que vem à nossa frente. Mas acima da gente, acima das nossas dificuldades, acima dos nossos medos, existe um Deus que quer nos ajudar a ser pessoas melhores e dar testemunho do que Ele tem feito sobre nossas vidas. Eu tenho certeza que o que Ele fez comigo, Ele também fará na sua vida. É isso. Bom, sem mais delongas, sem demorar muito, agradeço também a tua participação nesse episódio especial. Muito obrigado. Na tela aí, ó, tem uma mensagem. Ela tá lá, só quem está em casa está vendo. Olha para ali, para a câmera ali, ó. Isso, olhando para aquela câmera de cima, Sheila. Isso. Tem uma mensagem aí na sua tela, você que está lendo aí, vendo. Nessa mensagem diz assim, ó: ela fez acontecer com coragem. É isso, teve que ter coragem. Coragem para vencer a depressão, porque se deixasse estava depressiva, muitas pessoas ficam. Então, se ela pôde e pode, fez e tem feito, você também vai fazer. Agora, para encerrar, nós queremos agradecer você que ficou até aqui, o nosso muito obrigado, que Deus continue te iluminando, te abençoando e que a história inspiradora da Sheila Santos possa iluminar sua casa, seus entes queridos. Mais uma vez, manda um abraço então para a Duda, um abraço para o Azaf, um abraço para o Azaf e para todos que também apoiaram você, o pastor lá da igreja. Qual é o nome do pastor? Pastor Rubens, pastora Vanessa, pastora Dani, que é minha discipuladora também. Beijo grande, amo vocês e sou grata a Deus por todo o cuidado, né, que vocês têm pela minha vida, pela vida dos meus filhos também. Amo vocês.
É isso, gratidão, essa é a palavra. Então é isso, vamos ficando por aqui. Que Deus te ilumine, te abençoe e até a próxima história inspiradora. Porque agora, que hora é, Sheila? É hora de avançar. É hora de avançar.